Bom dia a todos. O meu nome é Felipe Pessoa Barcelos e vou falar um pouquinho sobre o tema de bem-estar animal no manejo pré-abate e a sua influência na qualidade da carne suína. Então, o que seria esse bem-estar animal? É um estado de conforto físico, mental e fisiológico que permite aos animais exercerem suas atividades próprias da espécie, livres de estresse causado por medo, fome, sede, frio e calor, e está relacionado com a ambiência e a funcionalidade das instalações, o manejo que é efetuado nas granjas, no transporte, no abate e com o sistema de alimentação utilizado. Isso tudo vai influenciar na qualidade da carne. Então, este trabalho aqui ele vai exemplificar todas as etapas do manejo pré-abate e qual vai ser a influência dele em cima da boa qualidade da carne. Ou seja, cada mínimo detalhe visa o trabalho bem feito em cima dos animais para que eles não sofram estresse e que isso venha causar problemas com a carne. Cuidados sanitários prévios ao embarque. Ao definir os lotes de suínos que serão enviados ao abate, realize uma avaliação prévia para verificar quais animais estão em condições de serem embarcados, transportados e abatidos para consumo humano. Identifique também aqueles animais que estejam com problemas e que possam dificultar o manejo e que não devem ser enviados ao abate, porque se não for feita essa análise antes do trabalho de embarque, isso tudo vai acabar gerando problema e gerando estresse para o animal. Aí aqui algumas fotos clássicas de animais que não devem ser mandados para o embarque, para evitar dificuldade no embarque, que são animais com a carcaça machucada, com hematomas e lesões nas patas. Aí o que seria esse manejo pré-abate? O manejo pré-abate envolve a interação de três elementos chaves, que é o animal, as pessoas e as instalações. Esses elementos interagem entre si com efeito que podem contribuir para um bom manejo, desde que estejam em harmonia. Aí as atividades envolvidas no manejo pré-abate, dentre elas o transporte e o agrupamento, o confinamento dos animais nas granjas, quando é bem planejada e bem conduzida, visando minimizar os estresses, eles podem reduzir os danos na carcaça e prejuízo na qualidade da carne. Então, todo esse trabalho é visar que essa carcaça do animal não seja machucada com hematomas e que ele não chega com problema de qualidade na carne, diminuindo seu valor de mercado. Aí, problemas relacionados com o bem-estar animal. Aí seria o estresse provocado por equipamentos e métodos impróprios, que vem a desencadear excitação e contusões, transtornos que impedem o movimento natural do animal, falta de treinamento de pessoal, falta de manutenção de conservação de equipamentos, pisos e corredores, e condições precárias que os animais chegam ao estabelecimento, principalmente devido ao transporte. Aí aqui algumas falhas básicas, tanto na granja quanto no cuidado do animal e também no transporte, que esses são fatores que vão ter contaminação da carne, vai chegar um animal com a carcaça de baixa qualidade, o corte de carne, a quantidade, a qualidade da carne vai ser bem inferior do que se fosse uma granja com os animais tratados de forma com alta qualidade, evitando prejuízo para o animal e para o produtor. Aí, comportamento dos suínos durante o manejo. Isso é uma coisa que a pessoa que maneja, que trabalha com suínos tem que conhecer muito. Então, assim, o conhecimento e a compreensão do comportamento animal são de extrema importância para um manejo eficiente e adequado, capaz de evitar estresses aos animais. O temperamento pode ser definido como uma expressão comportamental dos animais em resposta às ações humanas durante a rotina de manejo, geralmente atribuída ao medo. Então, praticamente as ações do manejador vai refletir em cima do animal. Se o manejador trabalha de forma compreensiva, de forma tranquila e usando métodos que não venham estressar o animal, esse animal vai ser muito facilmente manejado. Caso ao contrário, se for atribuído equipamentos que venham ferir o animal, que venham colocar medo no animal, e na hora de fazer o embarque de manejo pré-abate, ele necessariamente vai ter um trabalho a mais para fazer esse manejo com esses animais. Aí aqui,
O manejador também tem que conhecer a visão, o olfato e a audição do animal, pois eles vão se comunicar muito por esses 3 sentidos. Então, se o animal está passando por um estresse, rapidamente isso vai ser reagido em cima dos demais animais, usando somente esses 3 sentidos. Então, os suínos dependem principalmente desses sentidos para avaliar estímulos e assim responder às diferentes situações, como mudanças no ambiente e ameaças. Aí outro ponto que se deve muito tomar cuidado e que as pessoas que trabalham, os manejadores, têm que entender são a zona de fuga e o que é o ponto de equilíbrio. Zona de fuga é o espaço pessoal de cada animal, uma área ao seu redor, que é definida pela distância mínima tolerada pelo animal na aproximação de um estranho ou ameaça antes de iniciar o deslocamento de fuga. Aí, o que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio pode ser definido como um limite estabelecido na escápula do suíno de acordo com o posicionamento do manejador que determina a direção que o animal irá seguir. O suíno irá movimentar-se para que uma pessoa se posicionar atrás desse ponto e irá retroceder se a pessoa for para a frente do ponto de equilíbrio. Então, praticamente, esse ponto de equilíbrio ele vai estar situado logo ali na escápula do animal. Então, se o manejador se encontra à frente desse ponto de equilíbrio, ele vai entender que é para o animal parar, então ele vai se retroceder. Se a pessoa se encontra atrás dessa escápula da ponto de equilíbrio, o animal automaticamente ele vai entender que ele tem que caminhar para frente. Aí outro fator super importante no manejo pré-abate é o jejum pré-abate, que seria que quando ele ocorre de forma inadequada, vai gerar prejuízos tanto para o suinicultor quanto para agroindústrias, pois vai reduzir o rendimento de carcaça e assim vai causar cortes que alteram a boa qualidade da carne. E quando é feito com um bom manejo, o jejum pré-abate vai reduzir a taxa de mortalidade durante o transporte, pois eles vão estar com o estômago vazio e com as vísceras vazias. Se acontecer algum problema, não tem problema de contaminação da carne. Vai diminuir a incidência de regurgitação do suíno, vai impedir a contaminação da carcaça quando ocorrer os rompimentos de vísceras e diminui os custos de produção, visto que o produtor não vai estar fornecendo ração, vai diminuir essa quantidade. E também vai diminuir os dejetos deixados pelo suíno durante o transporte. Como ele está nesse momento de jejum, ele vai defecar menos e vai até diminuir a quantidade de risco de acidente por escorregamento dos animais na hora do embarque e na hora do transporte via caminhões. Aí aqui uma fotinha mostrando um acidente onde ocorreu o rompimento das vísceras e a contaminação da carne. E aí vamos falar um pouquinho sobre o procedimento do jejum. Para o cálculo correto do período de jejum, informe-se sobre o horário programado para o embarque dos animais. Em média, são necessárias de 10 a 12 horas de jejum antes do embarque. Neste período, suspenda o fornecimento da ração aos animais e retire as sobras do comedouros. Limpe as baias, porque esse é um fator importante de limpar as baias pelo fato de que, como eles estão há muito tempo sem se alimentar, eles acabam tendo o costume de remexer as suas fezes e assim evitar de ter contaminação por meio de fezes. Aí, uma boa estratégia para minimizar esse estresse causado pelo pré-jejum seria a utilização de materiais que venham distrair os animais dentro da baia, que seria eles cordas, correntes, garrafas penduradas, que assim vai diminuir a incidência de briga, pois eles vão acabar se distraindo e ficando mais tranquilo no momento de pré-jejum. Aí, o que seria o tempo total do jejum, então, da granja até o abate? É importante salientar que o tempo total de jejum, desde a retirada da ração da granja até o momento de abate, não deve ser superior a 21 horas, pois o excesso de jejum tem efeitos negativos. Suínos submetidos a longos períodos de jejum tendem a apresentar uma maior incidência de cortes cárneos com defeito de DFD, que seria a carne escura, dura e seca.
Aí aqui algumas imagens da diferença de cada uma das carnes, da PSE e da DFD. A quantidade, conforme muda o número do pH da carne. Então, isso são fatores que o produtor e as agroindústrias não desejam para a carne dos suínos. Aí, como se deveria ser retiradas do suíno das baias? A saída da baia representa uma mudança brusca do ambiente para o suíno. Como são animais naturalmente curiosos, tendem a parar e identificar novos locais, buscando explorá-lo. Retire os animais começando pelas baias mais próximas ao embarcadouro, o que evita que outros suínos se estressem pela movimentação e agitação presente no corredor. Retire também poucos suínos de cada vez, de em torno de 2 a 3 animais por vez. Utilize auxílios de manejo que facilitem a movimentação do lote, como chocalhos, contato com as mãos, tábuas de manejo e a lona. Aí aqui as retiradas do suíno da baia. Aí aqui os métodos mais usados seriam o chocalho dentro de litro, as lona e também as tábuas de madeira. Aí falar sobre um pouquinho do embarcadouro. Geralmente o embarcadouro é definido por uma rampa que pode ser fixa ou móvel, de madeira, alvenaria ou metálica. Construa a rampa de forma que os animais entrem no caminhão sem dificuldade e risco de danos, gerando assim o mínimo de estresse possível durante o manejo, pois os animais têm dificuldade de subir degraus ou acima de 20 graus, porque como eles são animais de ficar muito tempo parado, eles não são grandes atletas, então eles são muito pesados, eles têm dificuldade de subir algo muito íngreme. Então seria interessante fazer esses embarcadouros o mais longo possível e de forma móvel para deixar mais fácil para os animais, e de preferência na lateral fechada, para ele não ter contato com a área de fora, para ele não ficar curioso e travando a subida dos animais até o caminhão. Aí aqui algumas imagens dos embarcadores, que é o de madeira, o de alumínio e de alvenaria, sempre fechado nas laterais para facilitar o manejo. Aí o embarque. Para o sucesso desse procedimento é fundamental que as instalações, os manejadores e os animais estejam em harmonia. Os suínos devem ser conduzidos com calma ao embarcadouro, sempre em pequenos grupos de 2 a 3 animais, com auxílio de manejo de taubas. Aí aqui, é estreitamente proibido o uso de bastão elétrico, que são por meio de choque, chutes, ferrões e outros objetos agressivos que possam causar lesões e contusões ao animal, que vai prejudicar a carcaça e gradativamente vai fazer com que a carne tenha um valor mais baixo no mercado. E aí, quando for ser realizado o embarque à noite, é interessante reduzir a iluminação no interior das instalações da granja e colocar junto ao embarcador uma boa fonte de luz, porque os animais, os suínos, eles têm a visão sensível, então eles vão procurar a parte mais clara, vão procurar sair da parte mais escura para a região mais clara, então isso vai facilitar muito o manejo sem causar estresse aos animais. Transporte. Durante o embarque e o transporte, os suínos são expostos a um ambiente novo e frequentemente são misturados com animais desconhecidos. Aqui é um ponto que causa muito transtorno para os animais, pois como eles são acostumados a uma baia com a quantidade de animais desde a sua parte jovem, eles acabam se acostumando e quando vão fazer o manejo de transporte, geralmente acabam misturando os animais de baias diferentes, e isso acaba causando estranheza e vai causar briga, vai causar dificuldade na hora do embarque. Então é sempre bom evitar essa mistura. Planejamento para o embarque, para facilitar bastante e para não causar prejuízo na perca de tempo. É estritamente interessante fazer o planejamento para o embarque
com a definição de quantos dias e horas e quantos animais serão transportados. E para a movimentação do lote de suínos de uma granja para um frigorífico, os documentos exigidos são GTA, que é o Guia de Transporte Animal, boletim sanitário do lote e notas fiscais do produtor contendo a origem e o destino dos animais. Isso aqui vai facilitar muito o manejo e o evitamento de estresse, pois se tem todos os documentos certinho, se acaso acontecer do caminhão ser parado em alguma fiscalização, ele não vai perder tanto tempo para correr atrás dessa documentação e vai seguir certinho naquele tempo estabelecido pelo jejum, pelo pré-jejum. Aí aqui também, condução dos animais com calma e tranquilidade, fazer o planejamento do embarque para evitar contrafluxo, a garantia de acesso fácil à granja, bem como da boa logística para a embarcação dos animais com mais rapidez, a garantir também que o veículo de transporte esteja em boas condições, pois não adianta nada você ter toda a instalação, os trabalhadores, os manejadores trabalhar com os animais de forma para não causar estresse e nenhuma lesão na carcaça e chegar um caminhão que tenha problemas de alguma ferragem solta, alguma ponta que possa causar lesão na pele do animal e na carne. Então, assim, tem que averiguar isso também para que ele chegue no frigorífico com a carcaça boa e com os animais sem causar estresse. E garantir que os animais não sofram maus tratos durante o manejo de transporte. Aí aqui, o manuseio bruto e o manejo incorreto durante o embarque e o transporte pode contribuir para a ocorrência de morte súbita, ferimentos na pele, hematomas, carne pálida, mole, exudativa, que é a PSE, e a escura, dura e seca, que é a DFD, em suínos. Aí aqui a diferençazinha da cor, né, que a cor normal é essa rosinha mais tranquila, mais bege, que é a do meio, e aí a rosinha mais clara já é a PSE e a mais escura é a DFD, que nenhuma das duas é agradável aos olhos das agroindústrias. Aí aqui é a carnes PSE. Aí o que seria? São os animais que produzem carnes PSE, eles foram submetidos a um estresse intenso antes do abate, o que causa uma rápida depleção de glicogênio muscular, com rápida redução do pH da carne devido ao acúmulo de ácido lático. Esses animais sofreram acentuada hipertermia no período antemorte por problemas relacionados à dissipação do calor. Aí as carnes já DFD, elas são as carnes escuras, duras e secas, que neste caso a diminuição do pH da carne é pequena, pois os músculos contêm baixa concentração de glicogênio, fazendo com que a carne fique mais seca e escura, devido à sua maior capacidade de retenção de água. Como essas carnes terão um pH mais elevado do que as carnes produzidas em condições normais, elas são carnes mais suscetíveis à alteração microbiana. Por isso é todo feito cuidado no pré-abate para não acontecer esses dois tipos de carne que vai ter uma perca no mercado de valor. A diferença entre a PSE e a DFD é que o primeiro está associado ao estresse em um curto espaço de tempo, imediatamente antes do abate, enquanto que o DFD está relacionado ao estresse de longo período antes do abate, sem que tenha ocorrido a reposição de carboidratos no organismo. Então, todo suíno ele vai suportar pelo menos um transporte durante a sua vida. Muitos fatores vão influenciar o bem-estar dos suínos durante o embarque e o transporte, e alguns fatores dependem da intervenção humana direta, como, por exemplo, o embarque, o controle de microambiente durante o transporte, decisões de comercialização, períodos de jejum e a qualidade do desembarque depois do transporte. Aí os caminhões. Os suínos terminados, geralmente transportados em caminhões marsupiais, com laterais perfuradas de metal, com 2 ou 3 andares. A principal desvantagem desses veículos é que possuem rampas internas. Os suínos têm dificuldades em andar em rampas com inclinação maiores de 20 graus, que seriam esses caminhões. A questão é que aqui é os caminhões mais usados pela quantidade de animais que ele pode ser carregado. Então, normalmente, sempre vai ser encontrado esses caminhões no mercado. Fatores de risco que prejudicam o bem-estar dos suínos durante o embarque e o transporte, que a natureza e a regularidade com que as pessoas vão interagir com o suíno vai afetar o seu bem-estar. O medo e a reatividade ao estresse são maiores em suínos manuseados de forma irregular ou manuseados por tratadores com baixa autoestima, do que os que foram manuseados de forma positiva e regular por tratadores com autoestima. Então, conforme o manejador, a reação e conforme o manejador trabalha com os animais, vai refletir
no tipo da interação do animal durante esse processo de manejo. Aí, uso da picana elétrica. São suínos carregados com o uso de picana elétrica demonstram respostas comportamentais e fisiológicas indicativas de estresse muito mais alto do que os carregados com o uso de painéis. Então, aqui se evita o máximo possível o uso de picana elétrica para não chegar a ponto de ter carne com deficiência de qualidade. Aí é realizado banho de aspersão, que reduz a temperatura corporal e a taxa respiratória, limita o risco de hipertermia, facilita o manejo, diminui a taxa de mortalidade, minimiza os riscos de contaminação microbiana, vai aumentar a eficiência do eletrochoque e reduz a incidência de PSE. E vai aumentar a capacidade de retenção de água na carne, esse é o momento já no frigorífico. Aí a espera no frigorífico, a espera tem como função recuperar o estresse do transporte e do desembarque, retomar os níveis fisiológicos normais, hidratar o suíno, e aqui é super importante também não misturar os grupos não familiares nas baias de esperas. O caminhão que chegar, eles sempre é colocado sempre na mesma baia para não ter problemas de briga e lesões na carcaça do animal. Recuperar do estresse do transporte e do desembarque, que é super importante, e retornar aos níveis fisiológicos normais e hidratar os suínos. Aí aqui é nas salas de espera. E a conclusão é que o bem-estar animal, levado em consideração durante todas as etapas antes do pré-abate, tem por objetivo evitar lesões e feridas que venham a prejudicar a qualidade da carne. Assim, as maiores aceitação da carne quando esta vem com um padrão de qualidade assegurada e com a aparência de carne saudável, visto que hoje é praticamente o que mais se busca, é uma aparência com a boa qualidade no mercado. Hoje, a maioria das pessoas buscam isso. E aí, visto que hoje os consumidores, tanto do mercado interno quanto do exterior, estão levando em conta a segurança, a aparência visual e a origem da carne suína. Aí aqui são as fontes que eu tirei e seria esse o trabalho. Todo o trabalho visando sempre o bem-estar animal para se ter uma carne de qualidade no prato da população e do consumidor final.